Vê se você consegue. Ah, sim, está gravando. Falou, obrigado. Agradeça a ele aí, por favor. Está gravando agora. Confere direito, hein, meu. Está gravando, está gravando. Grande Drago, não tenho o que dizer, só li, depois a gente conversa pessoalmente. Um grande abraço, obrigado por tudo, por tudo. Está gravando isso tudo, está gravando. Já. Hoje eu me perdi aqui no Zoom e o Não, mas Edilson teve que acontece. me socorrer, tivemos dificuldade para fazer a gravação, mas agora a gravação está sendo feita, está gravando e vamos gravar. Edilson Martins é meu amigo há muito tempo, 12 anos mais velho do que eu, mas é meu amigo como se fôssemos da mesma idade. Eu tenho 70, ele tem 82. Ele nasceu num seringal, lá no Acre, nortista, amazônico. Amazônida, está certo, Amazônida. Amazônida. E o Edilson trabalhou comigo no Jornal do Brasil e trabalhou também. Ele foi o primeiro jornalista a ter uma coluna de ecologia no Pasquim. E tem assim, o grande feito, né, de ter trabalhado com um ídolo meu, Melô Fernandes, e vários outros, né, Rui Castro, vários outros. Maguá, Ziraldo, aquela turma toda do Pasquim, né? Enfio. O Edilson. João Antônio também, que é de São Paulo, ele colaborava no Pasquim eventualmente. Escritor João Antônio. Meu querido amigo João Antônio. Pois é, você foi nosso contemporâneo lá em São Paulo. Então, grande figura do João Antônio, saudade dele. Ô Edilson, me diz uma coisa. Como é que você me conta um pouco da tua rotina hoje, já que hoje você não sei se está no Rio, se você está na Amazônia, onde é que você está hoje? Olha, não, eu moro no Rio, né? Moro no Rio, mas eu estou sempre correndo atrás, né? Nesse momento, eu estou envolvido com a ordenação, a digitalização de um acervo meu, um acervo de fotos, vídeos, filmes, né? Certamente o maior acervo, né, de audiovisual desse país, que são 50 anos, desde 70, quando eu chego em São Paulo, do qual você já se encontrava, me parece, ou logo depois você chegou. Eu cheguei em São Paulo em junho, 1º de junho de 1970. E no dia 1º de junho de 2019, eu completei 40 anos de São Paulo e nasceu meu filho Arthur de Castro Neumann e Pinto, em São Paulo, meu 4º filho paulistano. Eu tenho também um neto paulistano, Pedro. E você chegou em São Paulo em 70. Cheguei em 70. Eu cheguei em 70, como você. Nós éramos repórteres especiais. Ali em São Paulo, quase todo mundo era repórter especial. Né? Era uma equipe pequena, né? Uma equipe bem pequena, mas de grata memória. Né? E ali eu comecei a fotografar índios, aleatoriamente, porque nem sempre podia acompanhar um fotógrafo. Muitas vezes eu passei aí sozinho, né? Em Xingu, né? O interior de São Paulo, aquelas geadas que davam lá no Paraná, Santa Catarina, que a gente cobria. A gente cobria todo o interior de São Paulo, a discussão, né? Aquela região toda. Então, esse arquivo é um arquivo que ele precisa ser digitalizado, é um arquivo que tem uma abrangência muito grande, porque ele captura não só a Amazônia, mas como ele captura o Sul, ele captura o Rio Doce, a destruição do Rio Doce, ele captura o assassinato do Chico Mendes, ele captura a questão ambiental, que eu começo quando eu chego no Pasquim, né? no jornal Pasquim. Então, é um arquivo que tem, inclusive, alguns documentários. Tem um documentário que é histórico, que é o Chico Mendes e um Povo da Floresta. Esse arquivo ele foi um dos mais exibidos, me disse a Federação dos Jornalistas aí em São Paulo, que na primeira metade dos anos 90, ele foi um dos mais exibidos do mundo, que é Chico Mendes, Um Povo da Floresta, em que ele conquistou, inclusive, o prêmio Vladimir Herzog.
Então, eu estou muito envolvido. É um trabalho, para você ter ideia, só de fotos. E onde é que você faz esse trabalho, Adilson? Onde e como Tô... você faz trabalho de digitalização? Como é que é? Olha, eu estou me associando a uma produtora. Eu não, né? E essa produtora é uma produtora, né? E nós estamos correndo atrás de patrocínio. Qual é um patrocínio clássico? O Itaú Cultural. Nós estamos aguardando o próximo edital do Itaú Cultural, mas já etiquetamos, né? São umas 2.000 fitas, tem 1 polegada, tem película, tem todas essas mídias essas mídias televisivas, né? Então é um arquivo infinito, porque é o dia a dia desse país nos últimos 50 anos, né? Ele tem coisas fantásticas, fantásticas. Algumas até por acaso, por exemplo. Eu tenho uma memória da presença nazista no Brasil entre 37 e 30, entre 35 e 37. Durante 3 anos, o Hitler, que tinha boas relações com Getúlio tinha boas relações com Hitler, manda uma missão de oficiais, né, da SS, oficiais nazistas, ficam quase 3 anos na Amazônia e só saem da Amazônia às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, o que se pode imaginar, pode-se ter certeza, é que o Hitler tinha uma razoável crença de que, ganhando a guerra, ele ia penetrar na Amazônia. Tanto que essa equipe, eu tenho 3 horas de imagens, eu tenho os índios brasileiros, que o nosso Estado, sequer sabia da existência, liderando a missão nazista com a suástica no meio da selva. Isso é incrível, né? E eles trouxeram aviões, trouxeram os navios, trouxeram uma estrutura de ocupação da Amazônia que talvez, se a Alemanha tivesse ganho a Segunda Guerra, nós hoje tivéssemos a presença implantada, né, da Alemanha na Amazônia. Quer dizer, esse é um arquivo. Esse arquivo você chegou a ele como, Edilson? Hã? Como você chegou a esse arquivo? Olha, tudo por acaso, né? Eu estava fazendo uma série de reportagens no estado do Amapá, né, sobre o projeto Jari, que foi um projeto criado no início do golpe militar. O Daniel Ludwig foi levado ao gabinete do Castelo Branco pelas mãos do Dr. Roberto Campos, né? E Castelo Branco garante segurança ao capital. É a primeira vez que uma grande empresa se instala na Amazônia. Já tinha acontecido isso em 43, logo depois da Segunda Guerra, quando, em troca da usina de Volta Redonda, o Brasil cede a exploração da Serra do Navio, né, que é a primeira vez que o Brasil abre o subsolo com empresa estrangeira, e isso foi logo depois da Segunda Guerra. Isso fez parte da negociação entre o apoio logístico que o Brasil deu aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, né, com passagem para a África, e em 64, 65, em 64 ainda, o Ludwig é levado ao gabinete do presidente Costa e Silva, né, o general que, no começo, lidera o golpe, e ele compra 2 milhões de hectares e está num projeto milionário. Ele já tinha mais de 80 anos, que os primeiros resultados iriam acontecer 25 anos depois. Esse projeto Jari, esse projeto, o famoso projeto Jari, que o país todo tomou conhecimento, né? E que houve uma certa
uma certa relutância das Forças Armadas com a presença. E houve uma grande campanha no Brasil contra a presença desse norte-americano. Tanto assim que, anos depois, ele devolve o projeto ao Brasil, né? E o governo brasileiro distribui esse projeto com grandes empresas, com bancos, né? Mas porque ele queria construir uma barragem no Rio Jari, né? Ali tem uma cachoeira que tem cataratas, tem 7 quedas d'água. Ele queria transformar aquilo numa hidrelétrica. Até hoje, a Dilma também pensou em transformar numa hidrelétrica, porque ela caiu, né? Mas os militares reagiram. Houve uma reação de... Esse é um dado, né? Então, é isso mais ou menos que eu estou falando. Agora, eu gosto... Mas aí, como é que você tropeçou no nazismo? No nazismo é porque o projeto Jari hoje, como eu acabei de dizer, já não pertence mais à Alemanha. E todo esse material que foi gravado em película entre 35 e 37 estava nos arquivos da empresa, que existe até hoje, né? Uma empresa que tem várias corporações, porque tem arroz, tem búfalo, tem o diabo. O diabo continua, né? E um dos diretores com o qual eu convivi, nós convivemos, eu era o diretor da equipe, né? Em que eu convivi durante 2 semanas e ele gostou, deve ter gostado para ter feito isso. No dia que eu estava saindo do Jari com a equipe, até de avião, aí ele falou, eu vou te dar um presente. Isso daqui já não tem mais propriedade, porque isso tem mais de 70 anos. Leva essa fita para você. E eu tenho essa fita. E está digitalizando. Isso também. Aí estou te contando uma, né? Vamos ter acesso a elas tem o Chico Mendes também. Ninguém gravou o Chico Mendes mais do que a minha produtora. O que você vê de imagem do Chico Mendes pertence à minha produtora, com exceção de umas gravações que ele fez lá nos Estados Unidos, ganhando um prêmio lá, o Global 500, mas coisa muito oficial. O Chico na selva, no mato, o Chico perorando sobre a natureza, afirmando que oferece a vida dele em troca da defesa da Amazônia, coisa que, se ele estivesse vivo hoje, ele ia morrer de depressão. Isso tudo foi gravado, pertence à minha produtora. Agora, se me permite, meu nobre amigo, vamos falar do garimpo, que é uma questão de Amazônia que eu estou... Não, eu vou chegar no garimpo. Eu vou chegar lá. Mas para chegar lá, eu preciso saber umas coisas aqui que os 321 mil inscritos estão loucos para saber. Por que você, apesar de ser amazônida e tal, se interessou como é que você chegou aos índios e como é que você chegou antes do Chico Mendes, a grande amizade que você teve com os irmãos Vilas Boas, com a Poena Meirelles, com aquela turma toda? Com Darcy Ribeiro, com Antônio Carvalho. Darcy Ribeiro. Conta isso. Com todo esse pessoal, né? Com o Dom Pedro Casaldáliga, que eu acho uma das maiores figuras que esse país já teve. Bispo de São Félix do Xingu. São Félix do Araguaia. Do Araguaia. São Félix do Araguaia. Xingu é um outro município. Mas tudo bem, você não tem obrigações. Você é culto, mas não precisa ser culto demais. Mas aí... Como é que foi o teu primeiro contato com índio? Olha, como você sabe, eu sou um ex-preso político. Eu fui preso em 69. Quando eu vou para São Paulo em 70, é porque havia um veto dos militares para eu não trabalhar no Rio de Janeiro, sob a alegação de que eu poderia me organizar e voltar a militar. Tá? Então, eu vou para São Paulo e, no fim de semana, daqueles que você também dava plantão, lá com o nosso querido Lemos, né? Lá no começo era o Prata, depois foi o Lemos, eu não sei, enfim. Primeiro era o Prata, no começo foi o Prata, aí o Prata morreu, aí entrou o Carlos Lemos, querido Carlos Lemos. João Batista Lemos. João Batista Lemos.
Carlos Lemos era do Rio. Do Rio, Carlos Lemos do Rio. É João Batista Lemos. Você também guarda isso, porque ele era uma espécie de pai seu. Né? Então, ele é meu... Uma espécie, não. Ele era o meu pai jornalista. Ele é seu pai. E uma grande figura humana. Né? Aí ele me joga, num fim de semana, para eu cobrir uns brigadeiros que iam caçar esses veados de grande porte, aqueles que já não existem mais, foram extintos no Brasil Central, na região do Xingu, e era um plantão meu, eu fui com eles, né? E aí eu conheci o Xingu, isso nos anos 70. Né? E, a partir daí, né, eles se perderam, eles adentraram no mato, 3 ou 4 deles comigo, se perderam, e ficamos uns 2 ou 3 dias no mato perdido. Eles ficaram entusiasmados com a minha frieza, porque não era nenhum mérito, porque eu nasci no meio do mato, não tinha nenhuma novidade nisso. Então, me elogiaram para o Lemos, eu acho que para o Walter Fontoura também. Pô, esses caras mal sabiam eles. Walter era o chefe da sucursal. Era o diretor da sucursal. Né? Era o diretor da sucursal. Diretor da sucursal. O chefe era o João Batista Lemos. Né? E aí eu fui ficando, né, amigo, muito amigo do Orlando e do Cláudio, muito amigo próximo de acompanhar em expedição de contato. Eu participei, isso é um dado importante. Eu tive o privilégio de participar de 4 primeiros contatos com povos isolados. E eu acho que isso não existe nenhum jornalista no mundo que tenha feito isso. Eu participei do Vaimiri Atruari, com Gilberto Pinto, quando eles eram isolados, sem contato nenhum com a televisão. Participei com a Apoena Meireles, com o Avá Conoeiro, que tem até uma música cantada pelo Milton Nascimento, em homenagem a esses índios, através das reportagens que eu publicava no Jornal do Brasil, que você se lembra. Né? Eu participei do contato do Zoró com meu grande irmão querido, Apoena Meireles Zebel, e participei também do Zoró, dos Crenhacarori, que a Veja publicou foto do Pedro Martinelli, aqueles índios grandalhões, nus, fez um sucesso. Mas o que importa dizer é que eu participei de uma geração de outros coleguinhas, né? Salgado, no estado de São Paulo, Manfrim, na Veja, né? O Pedro Martinelli, Etevaldo Dias, no Globo, em que nós tiramos o índio das manchetes folclóricas e começamos a trazer a tragédia do índio. Estou falando de 50 anos atrás. É o momento em que a expansão das chamadas fronteiras agrícolas avançam para a Amazônia pela primeira vez, porque até então você só ia para a Amazônia ou de avião, um avião uma vez por mês lá para a Né do Brasil, ou então de navio. Levava 1 mês, 2 meses, você pegava o navio, depois ia até Belém, de Belém até Manaus, tudo de Manaus. Quer dizer, eu levei 4 dias em 57, quando eu chego no Rio, saindo da capital do Acre para chegar no Rio de Janeiro, porque o avião só tinha um avião da FAB, o avião do CAN, Correio Aéreo Nacional. E esse avião ia pingando, pegando doentes, trazendo carta, levando a civilização para um mundo que, se até hoje ainda está um pouco isolado, imagina nos anos 40, nos anos 50. Então, eu fui participando desses momentos, tudo por acaso, não foi nada planejado. É claro que nessa trajetória eu conheci figuras como Cláudio Vilas Boas, como Orlando Vilas Boas, como Darcy Ribeiro, como Dom Pedro Casaldáliga. Estou falando dos mortos, né? Porque, enfim, Paulo Francis, esse pessoal todo aí. Milô, nunca fui amigo de Milô, mas eu admirava o Milô. Eu me lembro de frases com o Milô, né? Ele ia muito pouco no Pasquim,
Mas quando ia... E, veja bem, o Milor era um estranho no ninho, no Pasquim, porque o Milor não era engajado com ideologia nenhuma. O Milor estava muito à frente daquela geração alegre, sofisticada, bebum, né? O Milor sempre teve uma posição aqui o Milor foi um filósofo, né? Enquanto você tinha um Jaguar, um Ziraldo, o próprio Paulo Francis, que era um cara, vamos dizer, de direita, que não era nada disso, o Lessa, o Ivan Lessa, querido Ivan Lessa, irmão querido, uma figura inesquecível, né? Fausto Wolff, grandalhão, com o coração do tamanho de um elefante, né? Tasso de Castro. Hã? Tasso de Castro. Não tive intimidade com ele. Não. Porque, não tive muita, não. Estou falando com os... Claro que eu conhecia, assim, de cumprimento, mas esses que eu citei, eu estive muito próximo. Então, isso foi, de uma certa forma, dando um certo sentido à minha vida. Porque a vida para muita gente a vida para um milionário é de uma banalidade suprema, né? A vida de um banqueiro nada mais triste. A vida de um deputado inicia para o céu. Uma vida sem graça, a vida burocrática, uma vida de mesinha, né? uma vida sem conflito, sem exposição, sem diversidade. A graça da vida é a diversidade. Machado já dizia: a beleza da vida é o mistério, e completava, e também a diversidade. A diversidade é a coisa que mais encanta na vida. Então, eu tive, me parece, né, uma vida, né, insossa, não para mim, eu tive muitos contatos, né, me envolvi com causas, né? A causa indígena ficou entranhada. Eu tenho um livro, como você sabe, que vendeu entre 350 a 400 mil exemplares. Onde é que acontece isso no Brasil? Livro de índio, que não é sobre autoajuda. Você tem um exemplar aí para mostrar, não? Eu tenho. Mostra aí. Mas não, se você tiver difícil, esquece. Vai em frente. Porque eu tenho aqui quando eu for falar de Mercúrio. Isso, vamos falar de Mercúrio já já. Antes você vai me falar assim, qual foi o maior homem que você conheceu? Darcy Ribeiro, Cláudio Orlando Vilas Boas, Apoena Meirelles ou Chico Mendes? O Darcy foi o maior brasileiro. O Darcy era um cara alegre, né? O Darcy era um grande macunaíma, né? Agora, grande figura humana para mim, Dom Pedro Casaldáliga. Essa é uma grande figura humana. Grande figura para mim, Cláudio Vilas Boas. O Cláudio tem um episódio que merece rapidamente, né? É claro. O Cláudio ficou 15 anos no Diauaruno, tá? O posto indígena do Xingu. E coincidiu, numa das viagens que eu fazia lá, a trabalho, né, do JB, ou mesmo fora já do JB, por outras mídias, por outros jornais, ele pega uma carona comigo. O jornal paga um monomotor de São Félix do Araguaia, que a gente pega e vai de monomotor até Brasília, onde depois pegaria um avião de carreira, nós dois juntos. Então, eu acompanhei o Cláudio saindo de um confinamento de 15 anos na selva. De 15 anos na selva. Quando saímos daquele aeroporto, que não é o de hoje, era um aeroportozinho modesto de Brasília, uma porta pantográfica, no que eu passei, a porta abriu, no que eu me aproximo, a porta abre, no que eu passei, a porta fechou. E ele ficou relutante lá com aquela mochilinha dele. Eu falei: Cláudio, vem, Cláudio. Aí ele: Cláudio, vem, Cláudio. Aí eu vou até ele, a porta abre. Aí eu volto, a porta fecha, aí eu volto, a porta abre. Aí ele se decide, finalmente, sair do prédio, né, daquela porta pantográfica que separava o aeroporto do mundo externo. Ele sai,
Aí eu fico olhando para ele, ele olha para mim, balança a cabeça e não diz nada. Nem eu digo nada para ele, não havia o que dizer. A gente pega um carro, ele olhando, curioso, e eu sem condições, eu senti que qualquer pergunta, que o Cláudio tinha um comportamento muito interessante. Ele estava conversando com você, aí ele parava. Aí você, Cláudio, você parou? Ele falou, não, eu estou pensando para não dizer bobagem. Olha, que coisa mais linda, cara. Então, o sujeito fica 15 anos, né, no meio da selva xinguana, naquela época em que a selva era selva de verdade, e se defronta com a porta pantográfica, o qual não dá para ele fazer essa reciclagem, né? Ele consegue finalmente passar, olha, eu não ia nada perguntar para ele, nunca perguntei. Então, essas figuras, né? O Dom Pedro também, o Dom Pedro era uma figura muito generosa, né? O Dom Pedro teve... Muita gente escreveu sobre o Dom Pedro. O Dom Pedro tem dezenas de livros sobre ele. Mas ele me disse, porque eu estou dizendo isso porque está escrito, que o livro mais importante sobre ele foi o que nós escrevemos a quatro mãos, Nós da Araguaia, que realmente é um livro forte, né? Em suma, essas coisas, eu pessoalmente, eu acho que não tem importância. Evento, salvo, exceto uma roda de amigos, né? Mas para o seu público, que é um público de 500 mil de acompanhantes, eu acho que eles querem saber de coisas mais pertinentes. Não, mas me fala do Chico Mendes, que o Chico Mendes é um mártir ecológico. O Chico Mendes é outra história também dramática, né? O Chico deu a última entrevista para mim, né? O último empate que ele liderou foi comigo, e a gente tem todas essas imagens. É quando ele diz quem vai matá-lo. Ele fala da conspiração envolvendo a Polícia Federal e o governo e a UDR. E ele está em São Paulo 8 dias ou 10 dias antes de morrer. Ele liga para mim, nós nos falamos, eu falo, vem para o Brasil. Que ato fala, porra. Vem para o Rio, que às vezes estava fora. Vem para o Rio, que eu vou conseguir uma página inteira num especial do Jornal do Brasil, que eu sempre escrevia para o Jornal do Brasil, e a gente prolonga pelo menos uns 3 anos de vida. Ele sabia que ia morrer. Já tinha morrido vários outros, Pinheiro, uma porrada, ela tinha sido assassinada, impunemente, né? Eu falei, vem que a gente garante 3 meses. Quem sabe se 3 meses é uma eternidade, pode o mundo virar. Ele veio para o Rio, ficou uns 2 dias na minha casa. Eu levei a correspondente do New York Times, a Marlise, era uma americana, para entrevistá-lo, que eu sabia da importância. Nesse tempo, ele não era Chico Mendes. O Chico Mendes passa a ser Chico Mendes depois da reportagem que eu fiz com ele, que foi publicada no Washington Post, e que foi republicada no Brasil. Ninguém sabia que era Chico Mendes. 6 dias, 8 dias antes de morrer, eu entrei com ele no Lamas e falei, Chico, eu morava em Santa Teresa. E ele estava lá em casa. Chico, vamos lá no restaurante, no Lamas, comer. Ele falou, meu irmão, eu não vou te explorar, não tenho dinheiro. Não, cara, a gente pede um prato feito, que era bem feito, o prato do Lama, e a gente divide. Fizemos isso. No que entramos no Lamas, o Lamas só dava jornalista, como você sabe. Então, as pessoas me cumprimentaram muito, né? E vários perguntaram, que é esse Capial que está aí contigo? E é o Capial, realmente, é um Capial. 10 dias depois, ele era assassinado e ele mudou o perfil do mundo. Tornou-se emblemático, né? Hoje, as figuras mais conhecidas no exterior do Brasil são Pelé e Chico Mendes. As duas figuras mais conhecidas no planeta, procedentes do Brasil, Pelé e Chico Mendes. Então, esse Capial, né? Esse Capial
me dá... A última entrevista dele, o JB não publicou. O seu Zueni Ventura não publicou, dizendo que eu estava politizando mais uma figura, como eu tinha politizado a questão indígena. Depois ele virou amigo do Chico Mendes, jogava... Depois você lendo o Zueni, ele jogou peteca, ganhou o prêmio essas coisas todas. Aí eu falei, cara, vocês vão esperar ele morrer? Ele disse, não, você não vai morrer, você está politizando. Ele é assassinado, o jornal publica. Naquele tempo era o Laudas, como você se lembra. Eram 11 laudos. O jornal publica laudo e meia. Quando eu chego no jornal, os dois diretores do... Um está acidentado até hoje, me ajuda a lembrar. Foi diretor de redação. Augusto Nunes? Não, Augusto Nunes nunca foi diretor do Jornal do Brasil. Augusto foi. Nunes foi... Bom, um é o que fazia a última página da Veja, que é o melhor texto da imprensa brasileira. Hélio Gaspar? Não, Hélio Gaspar nunca fez a última página. Sacorrê? Marcos Sacorrê era um dos diretores, né? E o outro era... o Marcos era filho do velho. Do Vilas. Do Vilas. Me deram os parabéns. Cara, não tem que dar parabéns, mas eu tinha falado com o Gabeira antes. Aí contei a história. Aí o Gabeira falou o seguinte, olha, liga para o diretor da Folha, que até faleceu há pouco tempo, o nome dele... Otavinho Frias. Liga para o Frias. Otávio Frias, filho. Otavinho, que ele está te esperando, já falei. Você pega esse material, leva que a Folha vai dar a página inteira. Só que, meu caro Neumann José, naquele tempo a gente batia as matérias com um carbono. Você lembra? A cópia dava a primeira página e só que como eu fiz a entrevista do Chico na minha casa, a Casa Fuleira, e o carbono já não prestava mais, não houve segunda via. E eu entreguei a única via para o JB, que só publicou uma aula só entregou uma lauda e meia. Mas aí eu brefei. Eu falei para o Marcos e falei para o outro que dirigia com ele a redação. Eu disse, olha, eu estou comunicando por uma questão de ética, mas eu vou levar a matéria que vocês não publicaram. Eu trouxe essa matéria de 11 laudos, eles publicaram uma lauda e meia, eu estou levando para a Folha. Então, eu estou pedindo, por favor, a primeira... Eu tenho cópia, mas eu estou pedindo. Eu estava realmente injuriado, o cara era meu amigo, cara. Aí ele disse, não, essa matéria vai ser publicada aqui, escolha. Eu falei, página 3. Aí, pela primeira vez, o jornalismo brasileiro deu uma cercadura, né? Nunca tinha dado, na primeira página, chamando para a página 3. Eu fiz o esboço e esse... Um horror, não me ocorre o nome dele. Se eu disser o nome dele, você conhece muito. O cara tem um texto primoroso, já foi correspondente da Veja em Paris. Você conhece. Aí ele falou, não. Aí eles deram a página 3 inteira, chamada na primeira página. Eu dei o subsídio para ele fazer um editorial, perdão. Era a primeira vez que se publicava editorial em primeira página. Editorial não vai para a primeira página, vai agora. Antigamente era a primeira vez. Aí eles publicaram esse editorial, aí Chico Mendes começa a ser Chico Mendes. Isso é 48 horas depois do assassinato dele. Então, Edilson, 93% de todo o garimpo do país se concentra aonde, Edilson? Na Amazônia. Por quê, Edilson? Eu vou te dar... Ainda tem muito minério lá, Edilson? Não, isso me parece interessante. Como mentiroso tem perna curta, eu vou desligar aqui o telefone. Ai, meu Deus. Olha, o que se passa hoje no Brasil em termos de garimpo, podemos dizer, sem nenhum exagero, que é uma memória maldita, é uma herança maldita deixada pela ditadura. Em 1970,
1970, governo Médici, via avião, faz um mapeamento do solo e do subsolo durante um ano com radar. Aí surgiu o projeto Radan, você já ouviu falar? Já, todo mundo. 1970. O que esse projeto revelou? Revelou que a Amazônia é uma imensa província mineral, que não deixa de ser verdade. Nesse exato momento, os militares cresceram os olhos. Para você ter ideia, anos depois, a aeronáutica abre uma pista de pouso ali na bacia ali do Yanomami, e imediatamente surgiram 54 postos de garimpo. Já muito antes, na Serra de Roraima, né, tinha havido o garimpo de diamante. E, hoje, para nós termos uma ideia, o território Yanomami, por exemplo, ele soma 10 milhões de hectares. 3 milhões já estão reivindicados por mineradoras, através de 500 solicitações que estão sendo todas liberadas, inclusive pelo general Heleno. O general Heleno acabou, recentemente, de liberar 7 áreas de garimpo numa região que nunca havia tido garimpo, até porque não podia, pelo que me parece na Constituição, que é São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira, onde vive 23 etnias indígenas. E ele liberou esses garimpos na fronteira do Brasil com a Colômbia, com a Venezuela e Brasil, numa serra chamada Cara de Cão. Então, não é por acaso que o Curió toma conta de Serra Pelada e se torna um líder nacional. Os militares sabiam, e de fato, que a Amazônia é uma imensa província, entre outras riquezas, mineral. Entre outras riquezas. Ocorre que tem um complicador. Esse complicador é muito grande, né? Está se falando muito de Mercúrio, mas a grande mídia não disse o que deveria ser dito. Mercúrio, há uma experiência trágica. Em 1930, uma empresa chamada Shiso Corporation, na costa leste do Japão, ela se instala numa cidadezinha pequena, Minamata, no entorno de uma baía, da Baía de Minamata, em 1930. E começa a despejar mercúrio. Por quê? PVC, explosivo, lâmpadas, uma infinidade de produtos que operava com mercúrio. 2 décadas depois, 1954, 55, surgiu um fenômeno curiosíssimo. A jusante, né? Na própria lagoa, na própria Bahia também. Os peixes começaram a tentar sair da água. A população ficou felicíssima, porque não precisava mais jogar rede. Né? Não, mas pescar. Ia lá e pegava o peixe na mão. Pegava o peixe. Mas, com pouco tempo, esses peixes, que passaram a ser comidos também pelos gatos caseiros, domésticos, os gatos entravam em parafuso. Eles começavam a andar em círculos, tinham convulsões, ficavam cegos e morriam.
Isso já em 54. Em 56, tem início as primeiras vítimas humanas, né, que chegam aos hospitais japoneses com os pés e as mãos imobilizados, sem paladar, sem audição e com surtos psicóticos. Foram 12 no começo. 4 imediatamente morreram. A empresa insistiu em negar, mas continuaram as pesquisas e surgiu o que impactou o século XX, né? A tragédia de Minamata. O mercúrio só produz efeitos 2, 3 décadas depois. Essa população da Amazônia, Altaz é pertinho, mas não é só o Rio Madeira que tem garimpo, não. Tem garimpo no Tapajós, tem garimpo no Xingu, tem garimpo na Amazônia toda. O território dos Yanomami. Yanomami, aí a gente falar um pouco mais à frente, caiu o detalhe, né? Em todos são usados mercúrio. Em 1991, eu dei uma consultoria para uma equipe de TV alemã que estava fazendo um documento, uma série de 3 episódios sobre a Amazônia, e eles me contrataram, me localizaram, enfim. E eu estive em Itaituba. A mesma Itaituba hoje, que acabou de... Itaituba tem um nomezinho, né? Ela fica no Pará, é considerada a cidade Pepita, Pepita do Ouro. O ouro é tanto. Itaituba tem mais de 30 anos de extração de Itaituba, no Vale do Tapajós. Eu cheguei a ver, naquele momento, sem nenhuma compreensão, peixe com 2 cabeças. É claro que eu não tive percepção nem sensibilidade de fotografar um peixe com 2 cabeças. Né? Agora, se fizer, coisa que nunca foi feita, né? Um levantamento dos efeitos que já devem existir, porque isso é um país excluído. A morte só tem nome quando ocorre no Sudeste, né? Nas capitais. O sujeito que mora na beira de rio, o ribeirinho, imagina ele. Então, o mercúrio do Rio Madeira, o mercúrio do Rio Xingu, o mercúrio na reserva Tapajós, enfim, todo esse mercúrio, ele contamina o peixe. Vou te dar uma pequena ideia de mercúrio. Você pega um copo, pega uma pedra de sal grosso, você joga no copo. Você pode pegar, meter a mão e tirar a pedra de sal grosso. Mas, depois de um certo tempo, quando se dissolver, você não tem mais condições de fazer isso. Assim é o mercúrio. O mercúrio se mistura com a água. Então, é possível que nós tenhamos consequências dramáticas desse momento em que nós temos um governo que aposta tudo no garimpo, por 1000 razões, até porque o pai era garimpeiro, né? Temos a consciência de que ninguém é contra. Se tem riqueza, vamos extrair, mas não há nenhum ordenamento. Não há nenhuma... Tem uma coisa... Edilson, me desculpe te interromper, que você que sabe do assunto, mas existe uma coisa muito pior na Amazônia, que é a questão do crime. Tanto no caso do garimpo, quanto no caso do desmatamento, são criminosos. Não são empresários gananciosos, não. São criminosos. Madeireiros criminosos que não conseguem serrar floresta nenhuma no mundo e vai serrar a Amazônia porque ficam sócios dos políticos do Norte. E agora são sócios
do governo federal, do capitão sem noção, do capitão terrorista, tá certo? E a mesma coisa no garimpo. Ainda no começo agora de dezembro, o Estadão publicou uma matéria sobre isso, sobre a enorme colheita, né? A enorme garimpagem de ouro pelo crime. Inclusive, entrevistaram um pai e um filho italianos que ganharam $1 milhão de dólares comprando ouro criminosamente garimpado no Brasil. Olha, então, a Amazônia é vítima de um crime. E o general Augusto Heleno é um criminoso, porque isso aí é tudo crime, é tudo contra as leis vigentes. É um assalto e, além do mais, um assalto que pode produzir aquilo que você me falou numa mensagem de WhatsApp, várias minamatas. Né? Olha, ratificando o que você está dizendo, né? Sim, o ano passado, 2021, 2 narcotraficantes, eu vou dar o nome agora. Um eu conheci, o chamado Grota, parece que ele é compadre do presidente, né? O nome dele mesmo é Everton Soares, né? A Polícia Federal o adjetiva como narcotraficante. E o outro é o Silvio Júnior, que foi piloto do Beira-Mar. Os dois, que vivem no Pará, conseguiram uma liberação de 810 hectares de garimpo. Agora, 2021, 810 hectares para garimpar em Itaituba, na cidade Pepita de Ouro. Quer dizer, os caras são narcotraficantes. Essas 111 toneladas de ouro que foram exportadas só o ano passado, elas foram para o Reino Unido, elas foram para o Oriente Médio, foram para a Arábia Saudita, foram para a Índia. E aí, nesse caso, como no caso da madeira, há a cumplicidade dos compradores no primeiro mundo, tá certo, Sérgio? Claro, mas aí não tem mesmo. Eu acho que a questão não é nem lá, a questão seria aqui. Não é? Não, basta ver que o ministro do Meio Ambiente foi preso graças à denúncia de polícia americana por venda ilegal de madeira roubada. Ele caiu por isso, né? Ele caiu por isso. Caiu por isso. Quer dizer, então, essa questão toda, né, ela é preocupante, muito preocupante, né, porque o Brasil vive um momento, uma encruzilhada que, a insistir nessa política predatória, né, de desmatamento, né, pirataria, grileiros, garimpo. O garimpo, agora, recentemente, o governo pensou em transformar o garimpeiro e o grileiro em entes, né? Em entes nacionais. Né? Quer dizer, então, nós estamos vivendo um momento absurdo. Eu insisto nisso. A mídia não está se debruçando sobre a questão do mercúrio, né? Porque foram as balsas, né, foram queimadas. Até porque o garimpo é muito caro. Tem balsa que custa R$1.200.000. E aí, quando você vê que você, apesar de toda a sua experiência, eu duvido que você tenha visto já uma cena, como aquela cena que nós vimos nos jornais, nas televisões, daquela barreira de balsas caríssimas, como você está lembrando, tapando o canal. É uma coisa épica, né? Como quando eu fui à Serra Pelada, eu vi lá a Torre de Babel sendo demolida. É aquela cena das balsas. Eu acho que todos eles serão punidos, porque aquilo deve ter desagradado ao estabelecimento, jogar aquelas balsas, né? Tocar fogo. Imagina se esse governo não vai para esse pessoal todo. Esse governo é um governo punitivo. Esse governo ele implodiu os órgãos de fiscalização.
Hoje não existe mais IBAMA, hoje não existe mais FUNAI, hoje não existe mais o ICMBio do Chico Mendes. As instituições... Não existe mais o COAF, não existe, a Receita está sob controle, a Polícia Federal está sob domínio. Então, a coisa... Quando nós discutimos essa história do garimpo, eu achei importante, porque tudo já está sendo dito sobre o garimpo. Agora, o que não está sendo dito é que a gente pode repetir Minamata. Ninguém sabe o que vai acontecer nas próximas décadas com aquela população. Porque, não percamos de vista uma coisa. Todo mundo, a Marina participou, ministra, uma das melhores ministras de meio ambiente que esse país já teve, ela participou de 3 campanhas presidenciais, não é isso? É isso. Em 2 ela fez bonito, na terceira, mas isso não interessa. A Marina é uma das pessoas que está viva por ela acredita em milagre, né? Tanto que ela virou evangélica, coisa que não existia muito antigamente. Ela é contaminada de mercúrio. A Marina, é bom lembrar, ela era secretária do Chico Mendes, isso? Ela era uma espécie de assessora do Chico Mendes, não era? A Marina Silva? Não. Ela era militante lá. A Marina é outro fenômeno interessante. Ela fazia parte do movimento dos seringueiros, né? O movimento a partir da reabertura política, né? Começaram a surgir os sindicatos. Marina era militante e muito inteligente. A Marina se alfabetizou com 15 anos. Eu conheci 7 irmãs da Marina, todas analfabetas, todas seringueiras. Marina já ministra e elas seringueiras. E eu dizia, mas que a Marina é uma irmã fria, né? Como é que ela não emprega vocês com esse prestígio? Ela dizia, o senhor está propondo que minha irmã seja corrupta? Nós somos analfabetas. Edilson, eu estou me lembrando que você está falando uma coisa, você está parecendo um profeta bíblico, porque... profeta... Bíblico, Jeremias, aqueles profetas. Né? Olha, em 1980... Um profeta fajuto. Não, que é isso. Em 1981, eu fui à Serra Pelada e eu fiquei impressionadíssimo, porque parecia uma demolição da Torre de Babel. Lá eu conheci o Curió, que recentemente foi recebido como herói pelo Bolsonaro, mas não é nada herói, coisa nenhuma. É da mesma turma golpista, frotista, que tentou derrubar o Geisel e não conseguiu, e então entrou o Figueiredo. Mas, olha, eu peguei um avião, eu fui sentado no colo de um seringueiro, de um garimpeiro, o avião de Serra Pelada a Marabá, você conhece bem aquilo. E eu não vi, Edilson Rodrigues Martins, eu não vi uma copa de árvore lá de cima. Eu só via fumaça. Não vi uma copa de árvore. Quer dizer, a Amazônia está sendo queimada, está sendo desmatada desde muito tempo. Isso aí era ditadura, seu Edilson. Então, agora chega o Bolsonaro e diz assim, um imbecil, outro imbecil igual a ele, disse para ele que a floresta, até em inglês é rainforest, né? A floresta é úmida, então ela não pega fogo. Né? Quer dizer, então, Edilson, que aquilo que eu vi não é fumaça, aquilo é vapor d'água, é isso? O que você viu, olha que coisa dramática, era uma das maiores concentrações de castanheira, que é uma árvore que leva 500 anos para se consolidar, e de mogno, aquela região ali. Madeira nobilíssima. Madeira é a matéria mais nova. Foi, porque já não existe mais. Tem pequenos nichos lá no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, na divisa com o Peru. O mogno desapareceu. Como a Dalbergia nigre, aqui na Mata Atlântica, né, também desapareceu. Outra madeira nobre, né? Das madeiras mais nobres. A floresta, a Mata Atlântica, que somava 1 milhão de quilômetros quadrados, ela pegava o litoral todo. A floresta amazônica brasileira tem quase 5 milhões, mas era uma floresta mais rica do que da Amazônia. A
a concentração dela, as madeiras eram mais nobres. Ela foi destruída em 40 anos. Ela desapareceu. O que está acontecendo hoje em Minas, né, nessa região? É a destruição da floresta, é a sustentabilidade do solo. E essa madeira nobre, né, da Mata Atlântica, ela foi queimada em Volta Redonda. Em Volta Redonda. Quando o Brasil ganha a Volta Redonda dos Estados Unidos, toda a maquinária, toda era abastecida com madeira, madeira que alcançava o estado de Minas, alcançava aqui o estado do Rio, né? O estado do Rio todo. Né? O estado do Rio hoje está todo depenado. Ali na divisa da região da Ilha de Bananal, que é São Paulo, já, com o estado do Rio, uma região belíssima, né? Uma região, tem até alguns parques. Aquilo ali sobrou um pouca coisa. Aquilo ali era árvores exuberantes que não existem mais, que foram queimadas em forno para abastecer a indústria. E o Brasil continua fazendo isso, né? E como diz o Joaquim Leite, que substitui em tudo o ministro do Meio Ambiente, o Brasil, meu amigo, é uma oportunidade de negócio, né? Ah, sim. É uma oportunidade de negócio. De negócio para bandido, isso é que eu quero. Eu falo nisso, de que a Amazônia é assaltada, desde a época da Constituinte, quando o Nordeste passou a ser substituído pelo Norte no mando do controle do Congresso, e a sociedade dos políticos nortistas com os bandidos madeireiros internacionais, hoje se repetindo graças a esses Milton Mourão, Augusto Heleno, Ricardo Salles, Joaquim Leite, Jair Bolsonaro, etc. Mas a nossa conversa já rendeu demais e você tem... Rendeu demais. Também acho. Você ainda gostaria de falar mais alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado? Não, só uma pequena coisa. Eu acho que, historicamente, a Amazônia nunca foi olhada pelo sul-sudeste dominante, né? O sul-sudeste, ele sempre ficou de costa para a Amazônia. Teve uma pequena exceção aí. Marina ficou 6 anos como ministra do Meio Ambiente e, de fato, ela implementou políticas públicas, enfim, foi uma experiência única, né? Uma experiência... Mas nunca houve nada igual ao que nós temos hoje. Isso é importante ser dito. Nunca houve um governo que assumisse, né, de forma escancarada, uma visão rasa, estreita, no aproveitamento da última memória verde do que sobrou do planeta. A devastação como programa de governo. A devastação como programa de governo. A destruição, a depedração como política de Estado. Isso é um fato inédito. Bom, é só isso que eu queria dizer. É isso aí, meu amigo Edilson. Edilson, é uma honra ser teu amigo. Viu? É uma honra também ter convivido com você e continuar teu irmão. Nós somos irmãos. Somos a Isabel te mandou um beijo e eu vou agora me juntar a ela e o Arthur. Você, como eu... Tomarmos um mandarineto em sua homenagem. Você, como eu, apesar de feio, é uma mulher belíssima. Comigo aconteceu isso também, porque eu sou tão feio que nunca poderia ter uma mulher que não fosse... Mas sabe qual é a nossa vantagem, Edilson? As mulheres bonitas precisam ter homens feios para que a beleza delas seja ressaltada. Essa é a nossa sorte. E a minha sorte, por exemplo... Diga. Não, eu tenho outra leitura. Eu acho que, enquanto a gente se encanta pelos olhos, olha que nós estamos sendo sem nenhuma modéstia, né? As mulheres se encantam pelos ouvidos. Pode ser. Eu aposto mais na vaidade. Agora, o fruto dessa minha fé é o Arthur. O Arthur é um menino belíssimo, mas diz a Isabel que essa parte aqui dele
é a minha reprodução, né? Sou eu. Né? Eu digo, ainda bem que não é o contrário. Né? Tá certo? Então, como diria o Arthur agora, se ele estivesse aqui, tchau, Edilson! Tchau! Tchau também. Valeu. Um prazer ter estado com você. Um grande momento, senhor Edilson. Um grande momento. Esse aqui é um grande momento. Depois me manda o link para eu... Não, eu te faço te dou toda a comunicação quando eu vou pôr no ar e depois, quando eu puser no ar, eu te mando para você colocar no seu acervo histórico. Grande abraço, muito prazer ter conhecido e continuar convivendo com você e você me tolerando. Tá? Abraço forte. A recíproca é verdadeiro. Um abração.